cantava um cântico novo diante do trono de Deus e do Cordeiro, e as suas vozes enchiam a terra. Aleluia. Os santos cantavam um cântico novo diante do trono de Deus e do Cordeiro, e as suas vozes enchiam a terra. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a Igreja celebra a memória de São Boaventura, franciscano. Aliás, foi considerado, por assim dizer, como que um segundo fundador, depois de São Francisco, pois os franciscanos tinham, por assim dizer, passavam por uma pequena crise, e ele soube aproveitar todos os valores, todo o legado de São Francisco de Assis e soube atualizá-lo nos seus tempos. A Igreja reconheceu de tal forma os seus préstimos, não só à ordem franciscana, mas a toda a Igreja, que o próprio Papa o assistiu no momento da morte. Hoje pedimos a sua intercessão por cada um de nós no céu. E tantas vezes pedimos a Deus, ainda ontem pedimos aqui na celebração eucarística pela saúde do Dr. Cristino, e hoje está aqui, encontra-se já a concelebrar conosco. Por isso nós pedimos e também agradecemos. Não há só que pedirmos, às vezes nós vimos a Fátima pedir tantas coisas e esquecemos da gratidão, que alguns dizem ser talvez das mais frágeis das virtudes. Por isso, não deixamos de celebrar esta Eucaristia, por isso mesmo a ação de graças. Meus irmãos e minhas irmãs, reconheçamos agora as nossas culpas para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que celebrando hoje a festa de São Boaventura,
aproveitemos a riqueza dos seus ensinamentos e imitemos a sua ardente caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Jacó deu aos seus filhos esta ordem: eu vou reunir-me à minha gente. Sepultai-me junto dos meus pais, na gruta que está no campo de Efron, o Hitita, na gruta do campo de Macpela, diante de Mambré, na terra de Canaã, o campo comprado para Abraão a Efron, o Hitita, como propriedade funerária. Aí foram sepultados Abraão e sua mulher Sara. Aí foram sepultados Isaque e sua mulher Rebeca. E foi lá também que eu sepultei Lia. O campo e a gruta que está nele foram comprados aos filhos de Et. Quando Jacó acabou de dar aos filhos as suas instruções, recolheu os pés sobre o leito. Depois expirou e foi reunir-se aos seus. Ao verem que o seu pai tinha morrido, os irmãos de José disseram entre si: e se José nos guarda rancor e quiser que paguemos agora todo o mal que lhe fizemos? Por isso mandaram dizer a José: antes de morrer, teu pai deu-nos esta ordem. Dizei a José da minha parte: peço-te que perdoes aos teus irmãos o seu crime e o seu pecado e todo o mal que te fizeram. Também nós te pedimos que perdoes esse crime aos servos do Deus teu pai. Ao ouvir o que eles mandaram dizer, José chorou. Os irmãos foram pessoalmente prostrar-se a seus pés e disseram-lhe: estamos aqui como teus servos. Mas José respondeu-lhes: não temais. Estarei eu porventura no lugar de Deus? Vós tivestes a intenção de me fazer mal, mas Deus, nos seus desígnios, converteu-o em bem, a fim de se realizar o que hoje sucede: salvar a vida de um povo numeroso. Portanto, não temais, eu vos sustentarei, bem como aos vossos filhos. Assim os confortou e lhes falou ao coração. José e a família de seu pai permaneceram no Egito, e José viveu até aos 110 anos. Viu os filhos de Efraim até a 3ª geração, e os filhos de Maquir, filho de Manassés, que ao nascerem recebem sobre os seus joelhos. Por fim, José disse aos seus irmãos: eu vou morrer, mas Deus há de ajudar-vos e vos fará regressar deste país à terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. E obrigando-os sob juramento, disse aos filhos de Israel: Deus há de ajudar-vos, então levareis daqui os meus ossos. E José morreu aos 110 anos de idade. Palavra do Senhor. Procurai, pobres, o Senhor,
e encontrareis a vida. Procurai, pobres, o Senhor. Procurai, pobres, o Senhor, e encontrareis a vida. Procurai, pobres, o Senhor. Dai graças ao Senhor, aclamai o seu nome. Anunciai entre os povos as suas obras. Cantai-lhe salmos e hinos. Proclamai as suas maravilhas. Procurai, pobres, o Senhor, e encontrareis a vida. Procurai, pobres, o Senhor. Gloriai-vos no seu santo nome. Exulta o coração dos que procuram o Senhor. Considerai o Senhor e o seu poder. Procurai sempre a sua face. Procurai, pobres, o Senhor, e encontrareis a vida. Procurai, pobres, o Senhor. Descendentes de Abraão, seu servo, filhos de Jacó, seu eleito. Ele é o Senhor, o nosso Deus, e as suas sentenças são lei em toda a terra. Procurai, pobres, o Senhor, e encontrareis a vida. Procurai, pobres, o Senhor. Felizes de vós,
que sois ultrajados pelo nome de Cristo, porque o Espírito de Deus repousa em vós. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: o discípulo não é superior ao mestre, nem o servo é superior ao seu senhor. Ao discípulo basta ser como seu mestre, e ao servo ser como o seu senhor. Se ao chefe da família chamaram Belzebu, quanto mais aos da sua casa. Não tenhais medo dos homens, pois nada há encoberto que não venha a descobrir-se, nada há oculto que não venha a conhecer-se. O que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia. E o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode lançar na geena a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por uma moeda, e nem um só deles cairá por terra sem o consentimento do vosso Pai. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não temais. Valeis mais do que todos os passarinhos. E todo aquele que se tiver declarado por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante de meu Pai que está nos céus. Mas àquele que me negar diante dos homens, também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, certa vez eu visitei um santuário do Senhor do Bonfim, lá na Bahia, no Brasil, Salvador. E logo à entrada desse santuário estavam 2 pinturas. Uma era a morte do justo, a outra, do lado oposto, a morte do ímpio. A morte do justo mostrava um homem, na sua tranquilidade, na sua placidez, um sacerdote ao seu lado, provavelmente administrando-lhe os sacramentos ou simplesmente rezando por ele, os seus familiares piedosamente em torno e até ajoelhados. Do outro lado, a morte do ímpio, um homem que parecia com os olhos esbugalhados, apavorado, diante da ideia de se ter de apresentar dentro de pouco tempo diante de Deus. Não estava lá nenhum sacerdote. Estava lá aquele que é identificado até no Evangelho de hoje como o Belzebu. Belzebu, que vem da Baal Zebub, significa o Deus das moscas, nome também atribuído ao demónio. Esse sim estava ali ao lado daquele leito no qual aquele homem jazia. Em torno dele não havia tanta paz, havia muito mais as intrigas. Hoje, quando escutava a primeira leitura e a morte de Jacó, lembrava-me dessa pintura, da morte do justo, e imaginava um pouco toda essa cena, desse pai na sua placidez, na sua tranquilidade, homem justo, e temente a Deus, a comunicar aos seus filhos as suas últimas vontades.
E pensava muitas das vezes como nos dias de hoje, nós que até que dizemos que não somos nada supersticiosos, deixamos muitas superstições para trás, as dificuldades às vezes que temos em lembrar-nos daqueles que estão no leito da enfermidade e não chamamos um sacerdote. Temos medo, quase como se o sacerdote viesse que nem um corvo anunciar a morte àquela pessoa que jaz ali, às vezes o seu pouco tempo de vida. E não chamamos. Conheço até um sacerdote do Porto que me contou que certa vez foi chamado a uma casa e diziam ao padre: padre, espera um pouquinho, já pode entrar. E ele pensou: bom, estão a preparar o doente ou estão a dar-lhe o banhinho. Esperou bastante. Até que perguntou: então não posso entrar? Eu tenho mais coisas para fazer. Disseram: padre, já pode entrar. Acabou de morrer agora pode entrar. Mas como? Agora? Tinha que entrar era antes. E não queríamos assustar o doentinho. Como não queriam assustar? Privaram o doente dos sacramentos. Chamaram o padre, queria que ele fizesse o quê? As exéquias. Superstição. O padre não vai para levar a morte, vai para levar a vida e dar a vida e vida em abundância. Acontece que hoje em dia muitas das preocupações das pessoas não é chamar o padre, às vezes é chamar o advogado. Começam a pensar nos bens que o defunto vai deixar. E os irmãos então preocupam-se no advogado, cada um para defender a sua causa, por causa da partilha dos bens. É a questão material que está em causa. Ora, quão diferente era a preocupação destes irmãos, 12 irmãos filhos de Jacó. Não era a divisão entre eles, pelo contrário, era a vontade do Pai, era a reconciliação. E por isso eles foram ter com José e pedir perdão a José por aquilo que lhe haviam feito no passado. Não era a divisão entre os irmãos, não são irmãos que de repente não se falam mais por causa de partilhas, de bens materiais. Não entrava essa preocupação. Qual a vontade do nosso Pai? Que vivêssemos em paz, como irmãos. É isso que vamos fazer. Os bens materiais pouco interessam. A vontade do nosso Pai deve estar sobreposta a isso tudo. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, caímos muitas das vezes em algo o qual o Senhor Jesus já nos adverte no Evangelho de hoje. Não temais aqueles que vos podem fazer mal à vossa alma, ao vosso corpo, mas sim temei aqueles que vos podem fazer mal à vossa alma. É muito mais uma outra morte que nós devemos temer, a morte espiritual. Essa sim. Devemos por isso temer uma má amizade, devemos temer por isso uma má conversa, devemos temer por isso um desamor, um desencontro, uma divisão entre nós, um ódio que se mantém. Isso nós devemos temer. Não devemos dar primazia, meus irmãos e minhas irmãs, a algo que tantas vezes damos neste mundo, que é aquilo que é material, muitas vezes o nosso corpo. Não fazemos nós, por vezes, toda a espécie de sacrifícios, até como que jejuns e abstinências, quando estamos próximos do momento de ir para a praia, porque queremos estrear ali o nosso biquíni ou o nosso fato de banho e estar ali em forma, mas para nós nos é tão custoso, quando a Igreja por vezes nos pede para fazermos algum jejum e alguma abstinência, por amor a Deus, para sentirmos um pouco de fome com aqueles que neste mundo têm fome, para não dizermos ao nosso corpo: escuta, não és tu que tens a última palavra, quem manda aqui sou eu, não vou ceder a todos os apetites. Mas para nós, uma sexta-feira santa, que eu não posso comer, mas depois, por amor a nós, ou por um vaidosismo, um hedonismo, todo o sacrifício, como ali até ficar que nem um palitinho. E nós invertemos muitas concepções do passado. Eu sempre ouvi a minha avó dizer: come, meu filho, gordura é formosura.
Hoje em dia não, a gente pensa que é a magreza que ali está. E não é. Até os médicos já começam a dizer, cuidado, que ficar magrinho que nem um palito faz pior à saúde do que termos uns quilinhos a mais. Mas é a estética do mundo que nos obriga, e é um certo vaidosismo, e é uma preocupação então com o material, e tratamos tão bem o nosso corpo, e esquecemos da nossa alma. Vamos ao médico pelo menos uma vez por ano. E aí se aparecer alguma coisinha, uma manchinha na pele, que eu corro para o dermatologista. E às vezes não procuro o padre, uma vez por ano. E são muito mais as manchas que eu tenho na minha alma. Me preocupo tanto com as coisas materiais e tão pouco com as espirituais. Pois o Senhor nos convida a valorizarmos aquilo que é mais importante. O Senhor nos convida a voltarmos novamente os olhos para Ele e para as coisas santas. O Senhor nos convida, por fim, no Evangelho de hoje, a sermos verdadeiramente cristãos. E o cristão já é considerado desde o tempo em que recebeu esse nome em Antioquia, um outro Cristo. Cristianos alter Christus, todo cristão é um outro Cristo. Todo batizado por isso está chamado, a obrigação pelo próprio batismo, a evangelizar e a dar testemunho, a ser um cristão. E o Senhor cobra-nos isso. Por isso o Senhor nos pede, para não termos vergonha de nos apresentarmos, de testemunharmos diante dos homens. Não vai Ele dizer um dia que não nos conhece na eternidade. Nós conhecemos-lo, devemos conhecê-lo, e por isso devemos testemunhá-lo, sobretudo pelo exemplo da nossa vida, o exemplo de cristãos. Esse é o principal que devemos dar. Voltemos novamente para Jesus, Cristo, e como cristãos, para o bom testemunho, esse suave odor de santidade que devemos exalar no mundo de hoje. Meus irmãos e minhas irmãs, nos dias de hoje é muito bonito ver um casal que faz as suas bodas de ouro matrimoniais. Fazemos em ação de graças. Eles que certamente podem dizer que a vida não foi feita só de rosas, ou por outra, as rosas também têm os seus espinhos, mas é isso que faz a vida bela e chegar também a esta bela idade, em união. Rezemos agora. Caros irmãos aqui presentes, Eduardo e Blandina, ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora entrega a esposa, em silêncio, no dedo anelar. Todos nós fazemos as nossas orações para que seja realmente símbolo de uma aliança maior, a aliança que o Senhor fez com cada um de nós. E assim abençoe todas as nossas boas intenções e a fidelidade de um pelo outro. Muito bem, a pequenina a querer auxiliar a neta.
O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Uma salva de palmas para estes nossos irmãos. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor. Irmãs e irmãos, o discípulo é chamado a seguir o seu Senhor e a reconhecer que o olhar do Pai está sobre ele. Com a força que nos vem desta presença, digamos: atendei, Senhor, o vosso povo. Atendei, Senhor, o vosso povo. Para que os ministros e os fiéis da Santa Igreja, no meio das dificuldades e perseguições que sofrem, se alegrem por tomar parte na sorte do seu Senhor, oremos, irmãos. Para que os cristãos, em todas as situações da vida, declarem abertamente que são discípulos de Jesus e nada temam, porque Deus está com eles, oremos, irmãos. Para que, nos momentos mais difíceis e dolorosos, ninguém pense nem diga que Deus não o ouve, mas todos ponham nele a sua confiança. Oremos, irmãos. Para que as leituras sobre a vida dos patriarcas que escutamos e nos ensinaram tantas coisas, nos façam crer que tudo está na mão de Deus. Oremos, irmãos. Para que a nossa Assembleia creia e proclame que é na fraqueza da nossa vida cotidiana que a fidelidade e o amor de Deus se manifestam. Oremos, irmãos. Senhor, Deus eterno e omnipotente, cujo olhar acompanha a nossa vida, fazei-nos imitar, servir e amar Jesus. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Permiti, Senhor, que ao celebrarmos a memória de São Boaventura, seja para nós fonte de santidade esta oblação que instituístes para libertar o mundo de seus pecados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre, em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Ao celebrar hoje a memória de São Boaventura, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e protegeis com a sua intercessão. Por isso, com a inumerável Assembleia dos Anjos e dos Santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho,
Nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, já partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Mártir e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Vós sereis meus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Vós sereis meus amigos. Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Vós sereis meus amigos. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Vós sereis meus amigos. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Vós sereis meus amigos.
Dai-vos isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Vós sereis meus amigos. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasce de Deus e conhece-o. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Vós sereis meus amigos. Se Deus nos amou tanto, também nos devemos amar uns aos outros. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Vós sereis meus amigos.
ao Senhor cântico novo. Cantarei ao Senhor cântico novo. Cantarei ao Senhor cântico novo. Cantarei ao Senhor cântico novo. Oremos. Fazei, Senhor, que os dons recebidos neste sacramento, ao celebrarmos a festa de São Boaventura, deem a nós todos os seus frutos, de modo que nos alcancem auxílios nesta vida mortal e alegria na felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Voltemos agora os nossos olhos para Nossa Senhora, para ela renovarmos a nossa consagração na oração jubilar que tendes convosco. Todos juntos. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores, e o caminho conduz até Deus. Unida aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unida aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. Enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Irei agora abençoar os objetos religiosos que porventura tiverdes convosco. I am now blessing the religious objects. Faccio ora la benedizione degli oggetti religiosi. Ahora van a ser bendecidos los objetos religiosos que tengan ustedes. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Seja a todos um santo e feliz sábado. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Foi aos pastores